Oi para você que me acompanha, paz e bem onde você estiver, aqui Alex Cavalcante. Gente, eu quero falar sobre um tema que tem sido recorrente, inclusive na saúde mental corporativa, sobre o FIB. Foi criado pelo rei butanês em 1972. Você já imaginou a possibilidade de ter um PIB da felicidade? É a felicidade interna bruta, que é um novo indicador da ONU, da Organização das Nações Unidas, criado como uma forma de complementar as medidas já tradicionais e já conhecidas. Você sabe o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens, de todos os serviços finais produzidos por um país, por um estado, por uma cidade. Geralmente é medido isso aí por ano. Todos os países calculam o seu PIB nas respectivas moedas, né? No caso, quem usa dólar, medido pelo dólar, medido pelo real, aqui no caso do nosso querido Brasil. Inclusive o PIB do Brasil aí deu em torno de 7,4 trilhões, foi a informação que eu anotei aqui para passar para você e faço questão de te dizer no ano de 2020. Eu estou gravando esse podcast especialmente em 2021, no finalzinho de 2021, para a gente falar um pouco sobre a felicidade interna bruta, que é o FIB. Vindo agora, saindo do PIB e entrando para o FIB, eu quero te contar um pouco da história disso para você entender a importância desse tipo de indicador, que é um novo indicador da Organização das Nações Unidas. A ideia era complementar essas medidas já tradicionais, como eu falei, como o PIB, que é o Produto Interno Bruto, para medir o desenvolvimento de uma nação. Agora, tem alguns requisitos que são analisados por esse FIB. Aí eu estou falando do esgotamento dos recursos da natureza, eu estou falando de cuidados familiares, tem também o bem-estar humano, tem a utilização do tempo de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. E apesar disso tudo ter sido incluído recentemente entre os indicadores das organizações, da Organização das Nações Unidas, o FIB teve origem lá no Butão. Você sabe onde é que fica o Butão? O Butão é um país independente localizado lá no sul da Ásia. E o mais interessante é que o país tem uma história política muito ligada, obviamente, à religião e às diferenças entre escolas monásticas e mosteiros, né? E aí o que a gente está falando disso é o budismo implacadamente forte no Butão. Mas o fato do FIB ter nascido lá trouxe para a Organização das Nações Unidas a criação, né, do FIB pelo rei butanês lá em 1972, uma ideia que foi testada e que foi adquirida com êxito. Isso numa forma de indicar o crescimento. Então a ideia era indicar o crescimento do país sem considerar apenas o aspecto econômico. É claro que a ONU acharia isso no mínimo interessante, mas levando em consideração, obviamente, conceitos culturais, psicológicos, espirituais e ambientais. É fundamental frisar, eu trabalho diretamente no modelo biopsicossocial, ou especificamente trazendo à luz da neurociência, neurobiopsicossocial, e o correto aqui é a gente falar um pouquinho da inclusão da cultura, além do aspecto psicológico, envolvendo a espiritualidade e, obviamente, o ambiente. Então, se você quiser entender um pouco mais disso, procure sobre a felicidade interna bruta, o FIB, esse indicador que a ONU trouxe e que, de alguma forma, com seus pilares, tem trazido apoio intelectual, inclusive reconhecimento mundial através da Organização Mundial da Saúde. Essa recriação, ou seja, um novo jeito de entender o conceito do FIB, ele pode ser aplicado de uma forma que mede desenvolvimento principalmente em comunidades. E foi interessante a forma com que a ONU fez. Ela levantou uma equipe que elaborou um questionário examinando bem-estar psicológico, acesso à cultura, proteção do meio ambiente, governança fundamental, saúde, educação e vitalidade da comunidade. A felicidade interna bruta foi dividida então, após isso, em 9 categorias para que pudesse ser desenvolvido esse trabalho. Primeiro, vamos lá, bem-estar psicológico, Alex, o que é? O bem-estar psicológico do FIB mede o otimismo que cada cidadão tem em relação à sua própria vida. É feita uma análise da autoestima, do nível de espiritualidade, do nível de estresse. O segundo é o uso do tempo. Inclui questões como tempo,
que o cidadão perde no trânsito, a divisão das horas entre o trabalho, as atividades de lazer, as atividades educacionais. Olha que interessante. Trânsito, uma coisa que a gente pode medir, gente, e que pode entrar nessa felicidade interna bruta, nesse indicador. O terceiro indicador que eu trouxe para você foi o indicador da saúde. E aí você vai falar sobre a análise das medidas de saúde implantadas pelo governo, exercícios físicos, nutrição e todo o trabalho de autoavaliação da saúde. O quarto é a vitalidade comunitária. A gente está falando aqui no conceito, pessoal, de entrar na questão do relacionamento e das interações que acontecem naturalmente entre as comunidades. E esse indicador, que na verdade é uma categoria dentro do indicador, ele analisa a segurança, analisa a sensação de pertencimento e as ações de voluntariado dentro da comunidade. Vamos lá para a quinta categoria é a educação. O que é a educação no FIB? É aquela que sonda itens, como por exemplo a participação na educação informal e também na educação formal. São os valores educacionais. É a educação no que se refere a competências, ao meio ambiente, às habilidades socioemocionais. Lembrar de educação é sempre lembrar de atividades socioemocionais. A cultura fica como a sexta categoria da felicidade interna bruta. E aí o que é cultura? Como que se faz isso? É uma análise de tradições culturais, locais, os festejos, aquelas festas tradicionais, como por exemplo a nossa festa junina no Nordeste, outras festas no Sul, no Sudeste, são o Carnaval. Então são coisas que vão acontecendo em termos de cultura. A própria cultura inserida na nação, de uma forma geral, se é a unidade da nação que está sendo avaliada nesse conceito de felicidade interna bruta. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de ações culturais, de desenvolvimento de capacidade artística dessa população, incluindo uma coisa que eu achei super interessante, que é a discriminação de raça, cor ou gênero. Isso é cultura, hein, gente? Meio ambiente é a sétima categoria, que tem a ver com a relação entre os cidadãos e como os meios naturais, como o solo, o ar, a água, tudo isso é estudado de forma a medir uma acessibilidade, inclusive a acessibilidade das áreas verdes, sistemas de coleta de lixo, biodiversidade e todas essas questões que envolvem o meio ambiente. Não ficaria de fora, certamente, essa categoria no FIB. A governança também é a oitava categoria, que estuda a maneira da relação entre a população e a mídia, a população e o poder judiciário, o cruzamento entre sistemas, eleições, segurança, tudo isso é a governança envolvida. Padrão de vida é a nona categoria, uma análise da renda familiar, da renda individual, das finanças, na seguridade das finanças, as dívidas e, obviamente, a qualidade habitacional. Tudo isso um fundamento que traz para a felicidade interna bruta uma grande inteligência para o nosso século e que, de forma testada, pode trazer benefícios. O que a gente quer dizer com tudo isso? É que é importante a gente olhar para as circunstâncias que são, no meu ponto de vista, na minha ótica, no conceito de saúde, inclusive corporativa também, onde a gente consegue ter uma mente mais aberta sobre o que de fato é necessário. Você acredita que é necessário uma ação especial, especialmente trazendo 9 categorias, bases culturais, bases de meio ambiente, saúde, educação? Já não era tempo da gente levar muito mais a sério esse tipo de indicador, que, na minha opinião, vem como uma amplitude sobre todo e qualquer tipo de ação e de lugar. Eu penso que isso foi esclarecedor para mim, pode ter sido para você também. Compartilhe essa informação e busque saber mais sobre como a gente pode de verdade levantar estes e outros indicadores para produzir na nossa vida bem-estar, qualidade e felicidade. Talvez a felicidade nunca foi tão levada a sério, até porque hoje ela tem um indicador de fato direto só para ela. Paz e bem para você, a gente se vê no próximo episódio aqui do nosso podcast Saúde no modelo biopsicossocial. A gente se vê, até lá! Oi para você, aqui Alex Cavalcante, muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta.
Sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem. Saúde Flix. Aulas e conteúdos ilimitados. Te desejo saúde, paz e bem onde você estiver.